Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira soberana e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero aqui trazer um alerta. Nessa mensagem aqui é um alerta, é o coração de alguém do outro lado, certamente, porque vivemos um tempo onde a tecnologia tem se tornado algo perigoso, ao mesmo tempo que é uma ferramenta útil para aqueles que sabem utilizá-lo, tem sido, de igual modo, na mão de outros, perdição, né? Porque há muitas pessoas que, em vez de usar a prol do bem, usa a prol das coisas indevidas, das coisas erradas. E você vai ver que a ferramenta, como falei, ao mesmo tempo que pode ser algo útil, se torna algo muito perigoso. É como um convite do adversário a atrair pessoas à perdição, como temos visto, né? Aliás, é disso que eu quero falar aqui no livro de Neemias. Neemias capítulo 6, versículo 2, isso aqui é um alerta, né? Diz assim: Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me, vem encontrar-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Veja que Sanbalat havia enviado um convite a Neemias, enquanto Neemias fazia a obra em Jerusalém, ou reedificava os muros da cidade. Ele recebeu um convite de Sanbalat para que Neemias deixasse os seus afazeres, abrisse mão das suas obrigações e fosse encontrar com Sanbalat. Neemias não devia nada a Sanbalat e não tinha nada com Sanbalat que pertencesse a Neemias. Então, por que Neemias deixaria a sua obrigação para ir para a armadilha? Porque isso aqui era uma armadilha. Era um convite em forma de laço, de arapuca ou de armadilha. Por isso que eu falei que tem coisas que muitas vezes, ao mesmo tempo que é útil na mão de alguns, se torna destruição na mão de outros, porque tem pessoas que deixam ser atraído por tudo. Tem pessoas que deixam se levar por tudo. E o que muitos não percebem é que o deixar se levar por tudo, há pessoas que estão caminhando para a perdição, para o laço, para a armadilha, ou até mesmo para a morte, pelo simples fato de muitos não vigiarem, né? Ainda bem que Neemias aqui teve o discernimento, não deixou se levar. Sanbalat mandou o convite, mas ele logo de cara percebeu que era armadilha e não foi aonde ele estava sendo convidado. Talvez você que está me ouvindo, você recebeu algum tipo de convite. Cuidado com o convite. Pode ser uma armadilha e o pior, pode custar a sua vida. Particularmente falando, eu já fui convidado para certas coisas. Eu me recusei. Acredite você que me ouve, já fui convidado até para pregar em lugares que eu sabia que era armadilha, para pregar, e eu não fui. Sabe por quê? Eu sabia que era isca. Deus falou comigo que era armadilha. Deus falou comigo que ali era laço e me mostrou. E eu não fui. Você vai dizer, para pregar, pastor, era armadilha? Era. Nem todo convite vem de Deus. Aliás, a maioria não é. A maioria, teoricamente falando, parece agradável certos convites. Mas é exatamente naquilo que parece agradável que tem risco por detrás. É onde temos que vigiar e ter atenção redobrada. Porque o adversário, ele vai tentar alguém, exatamente aquilo que alguém tanto deseja, que a natureza humana pede. E tem pessoas que deixam se levar. Então você que me ouve do outro lado, cuidado com o convite. Ele vai aproximar e vai te propor, sugerir, oferecer. Agora cabe a você que me ouve saber o que é de Deus e o que é armadilha. E a maioria dos convites que eu e você que me ouve recebemos, não procede de Deus. É laço do adversário para colocar um fim na vida daquele alguém. Neemias recusou imediato. Olha o versículo 3. Enviei-lhe mensageiro a dizer, estou fazendo grande obra. A resposta de Neemias, né? De modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu as deixaria? E a fosse ter convosco? Olha o que Neemias mandou responder a Sanbalat. Eu estou fazendo grande obra da parte do meu Deus. Por que eu deixaria a obra de Deus para ir ter contigo? Não sou eu que quero te ver. Eu não tenho que me explicar em nada com relação a você, Sanbalat.
Por que eu deixaria de fazer o que Deus confiou a mim para ir ter contigo? Se tu quer me ver, você vem até mim. Não eu vou deixar as minhas obrigações para ir até você. Eu não te devo explicação. Tu não tem parentesco comigo. Tu não tem nada nas minhas mãos que te pertença. Por que eu deixaria a obra de Deus para ir nessa armadilha, nessa arapuca, nesse laço? Essa foi a resposta que Neemias enviou a Sambalate. Mas você vai ver aqui que o tentador ele não desiste, por isso que se chama tentador, né? E por isso que temos que ser forte o tempo todo, porque qualquer um que quiser consegue, porque a Bíblia diz que sobre nós não repousa o espírito de covardia, mas o espírito de poder, o espírito da glória de Deus. Então a pessoa que deixa se levar, a pessoa que deixa se dominar, significa que a pessoa está vivendo para a natureza humana e não para Cristo. Qualquer um que quiser dominar-se, ser forte e vencer as provações, consegue. Basta você entender que você pode tudo naquele que te fortalece. Não está escrito? Tudo posso naquele que me fortalece? Só que tem pessoas que estão fortalecendo a natureza humana em vez de abrir mão da natureza humana e fortalecer a vida espiritual em Cristo. Tem pessoas que preferem abrir mão da vida espiritual e viver para a natureza humana. Por isso deixa se levar pelas armadilhas. Olha o versículo 4. 4 vezes me enviou o mesmo pedido, o mesmo convite. Eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Mandou o primeiro convite, Neemias recusou. E aí, como o tentador sabia que não ia ser fácil para conseguir o que queria com Neemias, como não conseguiu, tentou mais 4 vezes consecutivas. Tentou a primeira, não conseguiu. Aí, em seguida, tentou mais 4 vezes. Neemias deu sempre a mesma resposta, recusou o convite. Neemias não foi, até porque era armadilha. Neemias sabia que se ele fosse nesse convite ia custar sua própria vida. Ele não deixou se levar, ele recusou. No versículo 5. Então Sambalate enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Como tentou pela 5ª vez e não conseguiu com Neemias o que queria, agora começou a afrontá-lo, tentando intimidá-lo, Neemias, porque Neemias não foi pela 5ª vez no convite que Sambalate mandou. Aí Sambalate se deu conta de que não ia conseguir com Neemias o que queria, começou a afrontá-lo, intimidá-lo, para ver se Neemias se sentia intimidado e iria ter com ele. Aí o 7. E puseste profeta para falarem a respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, e segundo essas palavras, vem, pois agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração é que o inventas. Veja que Sambalate, quando não conseguiu o que queria com Neemias pela 5ª vez, começou a mentir, né, a respeito de Neemias. Percebe que quando Sambalate começou a mentir a respeito de Neemias, Sambalate aqui está se entregando, porque a mentira não procede de Deus. A mentira procede do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, nunca conheceu a verdade. Quando Sambalate começou a mentir a respeito de Neemias, ficou claro, evidente, de que era o adversário que estava usando Sambalate para tentar contra a vida de Neemias. Ainda bem que Neemias era homem de Deus, ouviu a voz de Deus e não foi nenhum dos encontros. Então cuidado com o convite, você que está me ouvindo, porque vai ter convite que vai bater na porta de alguém, que vai parecer Deus por detrás. Pode chegar através de uma mensagem até para ir numa igreja. E não é Deus que está fazendo esse convite. É armadilha. É isca, como eu falei. Eu particularmente já fui convidado para ir pregar na igreja e não fui. Porque sabia que era isca. De igreja. Imagine em outros lugares. O risco que é. Então cuidado com o convite que você recebeu ou que já está recebendo. Porque talvez pode custar a sua própria vida. Não deixe se levar. O tentador ele vai te sugerir, ele vai te oferecer, ele vai te propor. E digo mais, vai parecer bom, só que armadilha. Se eu fosse, você recusaria. Agora, se você quiser pagar para ver, vai em frente. Depois não diga que Deus não avisou. No versículo 9:
porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largaram a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias pedindo para Deus. Tendo eu ido à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Veja que agora alguém, teoricamente se dizendo profeta, se dizendo homem de Deus, está convidando Neemias para ir ao templo, porque esse profeta aqui tinha se corrompido por meio de Sambalate, tinha deixado se levar através de Sambalate para tentar induzir Neemias ao templo, porque Neemias não aceitou os 5 convites que Sambalate mandou. Então agora você percebe que Sambalate aqui está usando um profeta para tentar levar Neemias ao templo, porque quer colocar um fim na vida de Neemias a qualquer custo. Só que esse profeta aqui aceitou suborno das mãos de Sambalate para levar Neemias para uma armadilha. O profeta aceitou o convite das mãos de Sambalate para levar Neemias para um enroscador. E para mim, talvez o convite que você vai receber é de um pastor, de um apóstolo, de um bispo. E não é Deus que está usando, aqui era um profeta. Mas ele tinha aceitado o suborno para levar Neemias para a armadilha. Talvez o diabo vá usar alguém se dizendo ser de Deus, como eu falei, até pregador, pode ser. Para tentar te levar ou para te atrair para um convite dizendo ser de Deus, e pode ser uma armadilha. Então cuidado com o convite, porque esse aqui dizia ser profeta. Para finalizar, no versículo de número 11: porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Convidou Neemias para ir ao templo, dizendo a Neemias, se ele fosse o templo, Deus iria livrá-lo, o próprio Neemias, porque no templo ninguém tocaria em Neemias. Só que na verdade era uma armadilha para lá no templo deixar Neemias nas mãos de Sambalate, esse profeta aqui, convidando Neemias para o templo, dizendo a ele que se ele não fosse, Sambalate iria matar ele. Se ele fosse para o templo, ele estaria seguro. Mas era exatamente para o templo, naquele convite que o profeta estava fazendo, onde estava a armadilha, em ir para o templo. E lá estava enroscada para Neemias. Então percebi, no versículo 12, ó Neemias, então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Veja que esse convite para ir no templo era uma isca, era uma armadilha, era um laço. No templo, no lugar de adoração, havia armado para colocar um fim na vida de Neemias. E esse profeta aqui tinha aceitado suborno das mãos de Tobias e Sambalate para atrair Neemias para essa enroscada. Então cuidado com os convites, cuidado com aquilo que te atrai, que pode custar sua própria vida. E pode vir muitas vezes da boca de pregador. Você quer um pregador. Quando Neemias tentou, Sambalate, melhor dizendo, 5 vezes e não conseguiu, subornou um pregador para atrair Neemias para a enroscada. Mas ainda bem que Neemias não aceitou o convite, nem por parte de Sambalate, nem por parte do que se dizia ser profeta. Tá bom? Que você possa entender e vigiar e ouvir a voz de Deus, que tem convite que pode custar a própria vida. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Boa reflexão. Forte abraço no nome de Jesus.